Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos nessa noite aqui do dia 12 de agosto. Hoje nós vamos conversar sobre algo que está transformando o presente e moldando o futuro, né, das nossas vidas e do mercado financeiro como um todo, que é a inteligência artificial. E o mais importante, vamos falar como você, né, profissional independente, de escritório, pode usar isso agora mesmo para ganhar produtividade, para gerar resultado, para impactar verdadeiramente a vida do seu cliente. Para isso, tenho o prazer de apresentar o Magno Maciel, um dos principais especialistas em inteligência artificial do Brasil. Ele é cofundador e CTO aqui da nossa empresa, né, da Serafim, do Dashplan, sócio da Thermofy, uma health tech aí de IA presente em 26 países, diretor do programa de mestrado internacional em inteligência artificial da Faculdade Hub. Ele também é membro, ele foi membro do Research Group da OpenAI, um feito raro e de enorme peso aí, e desde 2018 já capacitou mais de 100 mil profissionais em inteligência artificial pelo Brasil afora. Além disso, ele é professor, palestrante, conselheiro de empresas nacionais e internacionais, pai do Anthony, e graduado. Esse tá o mais treta aí, né, Magno? Essa é a principal função, você deveria ter começado por ela. Por ela. Graduado em engenharia elétrica, com especializações em machine learning, cibersegurança, programação, finanças, governança e privacidade de dados. E na live de hoje, ele vai trazer toda essa bagagem para nos contar como a IA está transformando o mercado, a atuação dos profissionais, né, trazer ferramentas e alguns usos práticos, mesmo sem conhecimento técnico, oportunidades e riscos para não ficar para trás e como sair na frente dominando esse tema. No final, eu volto aí também para a gente ver como é que a gente combina, né, toda essa parte de IA com método e habilidades humanas para se tornar um profissional completo. Mas é isso. Bora mergulhar nesse conteúdo. Magneira, o palco é seu. Muito obrigado, Drico. Valeu. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiro, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aqui por todo mundo estar aqui junto, a gente poder ficar as próximas 12 horas aqui em live falando de inteligência artificial. Obviamente, assim, brincadeira à parte, aqui a gente poderia realmente ficar horas e horas falando sobre esse tema, né? Teremos um pouco menos do que isso, mas a ideia é de fato a gente compartilhar aqui com vocês alguns exemplos práticos de como a IA tem sido fundamental, especialmente para todos nós aqui que atuamos no mercado financeiro. E eu, obviamente, não sei aqui o que cada um faz, apesar de estar vendo aqui alguns rostinhos conhecidos, alguns amigos, alguns ex-alunos, enfim. Mas uma coisa é fato, né? Independente de como você atua hoje, de qual o seu formato ali de atuação direto, acho que uma coisa que todo mundo tem em comum aqui é que são todas as atividades que envolvem um relacionamento com o cliente, né? Assim, são atividades relacionais. E dá para adiantar aqui, né, um pouco do que a gente vai falar com relação a essas ferramentas, que atividades relacionais são especialmente impactadas, né, positivamente impactadas pela IA. Acho que a gente tem o privilégio de ter aí uma atuação que está muito vinculada a isso, né, que a gente está atendendo os nossos clientes, a gente está prestando informações, dando orientações, esclarecendo dúvidas, e vários desses aspectos eles podem ser amplificados com o uso da IA. Então, é um pouco do que a gente vai ver juntos aqui hoje. Só para ainda dar um pouco do contexto, a gente tem feito aqui algumas iniciativas como essa de trazer essa temática de inteligência artificial, ou na verdade a temática como um todo de tecnologia no dia a dia, nas rotinas aí de trabalho dos profissionais dessa área. Então, esse tem sido, de uma certa forma, né, a bandeira que a gente resolveu carregar. A gente resolveu abraçar esse propósito de impulsionar o mercado, impulsionar os profissionais, as carreiras, os negócios, através da tecnologia. Então, esse nosso momento aqui juntos hoje, ele é uma boa representação disso.
Mas vamos lá, vamos para a prática. Vou trazer aqui, deixa eu compartilhar minha tela, acho que já está aparecendo para vocês. E antes até de começar, eu queria dar um recado aqui, né? A gente combinou aqui um protocolo. eh, Como a gente está num grupo relativamente pequeno, até assim, um pouco menos aí de 80 pessoas, pessoal, fiquem à vontade, assim, se vocês quiserem mandar alguma pergunta no chat. Aí, Drico, eu vou te pedir uma ajuda aqui, caso eu não pesque aqui de imediato. Me ajuda aqui a levantar a mão, para que a gente possa tornar isso aqui também um pouco mais interativo, tá bom? Então, fiquem à vontade aqui para a gente ir trazendo. Vamos lá. Bom, agora que vocês estão vendo minha tela, o que que a gente vai começar falando? E das pessoas que estão aqui que já participaram de alguns dos bootcamps que a gente tem feito, vocês vão ter a oportunidade de relembrar aqui alguns conceitos. Tem um aspecto que tem sido especialmente importante com relação ao uso da IA nas empresas, e aí eu não estou aqui olhando somente o mercado financeiro, a gente está falando do mercado como um todo, que é hoje a principal aplicação da IA generativa, né? Essa IA que a gente agora sendo mais impactado, essa que é capaz de gerar conteúdo, seja áudio, vídeo, textos, enfim. Essa aplicação, ela tem a ver com esse termo que está aqui, que vocês estão vendo, que basicamente, né, o Enterprise Knowledge Management significa a gestão do conhecimento empresarial. Essa é uma temática que não é nova, isso aqui não foi inventado de forma junto da IA, não foi a IA que trouxe isso, isso já é algo existente há algum tempo, mas agora com a IA a gente está revendo a importância do EKM, que é isso aqui, para o nosso dia a dia de trabalho. E aí, o que que de fato é isso, né? O que que significa nós fazermos uma gestão de tudo aquilo que representa o conhecimento do nosso negócio? Esse é um aspecto muito importante, né? A gente reconhecer no nosso negócio o que que é a nossa propriedade intelectual. Então, toda vez que eu falo isso, acaba, né, as pessoas me falam assim, poxa, a primeira coisa que vem na minha cabeça quando a gente fala de IP, né, de propriedade intelectual, a gente pensa nas marcas, nas patentes, nos domínios, porque é aquilo que a gente está acostumado a ouvir, né, de referência com relação a isso. E está correto, né? A gente está falando aqui de algumas propriedades intelectuais que têm até um aspecto registrável, elas significam aí até um valor patrimonial do negócio. Mas aqui eu estou olhando de uma forma um pouco mais ampla. Quando a gente está falando do conhecimento do seu negócio, se a gente começar a percorrer algumas áreas daquilo que nós fazemos, e aí eu estou tentando aqui exemplificar mais ou menos a atuação de alguns de vocês. Imagina que eu tenho informações, documentos, eu tenho aqui uma base de conhecimento que no aspecto de daquilo que representa o meu cliente, aquilo que eu uso para relacionamento, olha só, eu posso ter os históricos de todos os atendimentos que eu já fiz. A gente tem as questões de produtos e serviços que são hoje que o meu cliente tem, perfil de risco, dados do ciclo de vida, questões pessoais ali que representam, né, aquele meu cliente. Se eu olhar a parte um pouco mais técnica, para quem trabalha diretamente com produto, quem está na ponta um pouco mais transacional, a gente falar aí do portfólio que você representa, as condições comerciais, portanto, aquilo que, né, impacta ali custo e remuneração, comparativo de produtos, material de venda, apresentações, políticas internas, indo para uma outra caixinha. Tudo aquilo que eu transmito para o meu cliente, que tem essa responsabilidade de ser algo que vai sensibilizá-lo ou vai educá-lo com relação a finanças, poxa, isso também faz parte aqui da minha base de conhecimento, né? Então, o material que eu produzo, todos os termos que a gente acaba ensinando os nossos clientes, as minhas respostas padrão, ou seja, qual que é aquele meu FAQ, né, de perguntas frequentes que frequentemente eu estou colocando para o meu cliente, os conteúdos educativos em geral e, como todo mundo aqui está subordinado, né, ao mercado, às regras e às regulações, a gente também tem aí muita informação, muitos documentos que vão desde as questões regulatórias, seja de CVM, Bacen, SUSEP, aí depende de qual órgão você está subordinado e na sua atuação,
Internamente, as empresas costumam ter aí procedimentos internos, POPs, que são relacionados à compliance, a boas práticas, a prevenção à lavagem de dinheiro. O que que eu estou exemplificando aqui? Com tudo isso, sinceramente isso aqui acho que é uma amostra de 1%. Quando a gente começa a reconhecer esse tipo de conhecimento que o nosso negócio carrega, a gente começa a ver que, na verdade, a gente tem uma baita biblioteca, né, de dados que são muito importantes para o negócio. Basicamente, é isso que define o seu negócio. A forma como você precifica o seu serviço, como você vende, o seu roteiro de abordagem, aquilo que corresponde ao seu portfólio, as suas condições comerciais, negociais, tudo isso é a sua base de conhecimento. E por que que a IA, ela é importante? Onde que ela se encaixa em tudo isso? Porque se de um lado eu tenho essa grande base de conhecimento, como que eu estou fazendo para acessar isso? Né? Qual que é a forma como é que eu transmito essas informações? Seja para um stakeholder externo, e aí a gente está falando principalmente do cliente, mas lembra que da porta para fora eu tenho o lead, eu tenho o cliente, eu tenho um parceiro, eu tenho um fornecedor. E quando eu olho da porta para dentro, eu tenho a minha equipe, os colaboradores, os meus colegas e eu mesmo. Eu também acesso essa base de informação, eu também sou um consumidor de todo esse conhecimento. A questão aqui com a IA é como que eu acesso isso? E eu tenho, assim, eu particularmente estou muito presente nas empresas, fazendo trabalho junto a organizações dos mais diversos setores, e a gente está vendo na prática essa mudança de paradigma, que a gente está saindo desse mundo que todos nós aqui vivemos até então, que era onde a gente acessava dados para um mundo que agora, com a IA, a gente vai conversar com os dados. O relacionamento que a gente vai ter com essa base de conhecimento, ela vai ser predominantemente conversacional. E conversacional é o que a gente agora está se acostumando com os chatbots, seja ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, seja qual for o da sua preferência. Então, eu quis começar aqui justamente por isso, pela importância, ou seja, aqui a gente está falando mais uma vez da forma de aplicação da IA número um hoje no mundo, tá? E o quanto isso é importante para uma atividade como a nossa, que ela é relacional. Para tangibilizar isso, para a gente sair aqui da definição teórica e ir para a prática, eu quero trazer aqui uma ferramenta. Até já vou voltar nesse slide aqui do Hag, mas eu quero trazer aqui essa ferramenta, que é o Chatbase. Talvez alguns de vocês já conheçam. Quem conhece, escreve aqui no chat se já está usando, se já conhece, compartilha aqui um pouco. Mas essa ferramenta, basicamente, ela é um bom exemplo, né, de como a gente pode, na prática, fazer tudo isso que eu falei até agora. Como é que a gente vai fazer uma melhor gestão da nossa base de conhecimento e, principalmente, como é que eu vou oferecer uma ferramenta conversacional para qualquer que seja o meu stakeholder, interno ou externo, para que agora ele converse com os dados de uma forma muito mais fluida, muito mais engajadora, muito mais rápida. Então, vamos lá. Vi aqui no chat. Alguém já conhecia? Alguém já usa? Olha só. Antes de mais nada, né? Assim, por que que eu escolhi essa ferramenta? Não sou comissionado por ela, tá? Deveria, o tanto que eu falo dela por aí, mas na prática eu acho interessante trazer o Chatbase por vários motivos. Primeiro, aí eu falo que é um pouco do meu dever de ofício, né, como CTO, pelas questões de segurança que ela oferece. Essa é uma ferramenta que ela tem aquilo que a indústria considera as boas práticas, aquilo que é a excelência em termos de cibersegurança. Então, a gente está falando de certificações, a gente está falando de segurança de servidor, segurança no tráfego de dados. A gente muitas vezes classifica isso como uma empresa enterprise level, ou seja, ela está apta a atender empresas de um porte corporativo bastante grande e que, claro, tem exigências em questão de segurança tão grandes quanto. Então, dá para ver pelas logomarcas aqui embaixo de algumas empresas que eles atendem. Então, esse é um primeiro aspecto, segurança da informação. Segundo aspecto,
ainda que essa ferramenta seja super parruda, robusta, estável, tenha aí uma entrega bastante eficiente, ela é muito fácil de usar. A gente tem hoje, né, o benefício, o privilégio de conseguir desenvolver soluções muito sofisticadas que talvez há alguns anos atrás você precisasse ter um time de ponta de desenvolvimento, mas hoje você consegue entregar essas experiências sem digitar uma linha de código, sem você ser especialista em absolutamente nada de tecnologia. Então, esse também é um ponto que eu quero trazer aqui, que eu acho que é importante para todos nós aqui, a gente quebrar essa objeção, né? Poxa, mas eu não sou tão assim versado em tecnologia, eu não sou um expert, estou longe de ser um programador. Esse negócio de inteligência artificial é para mim? Com certeza. A gente tem hoje essa vantagem de poder acessar recursos de IA através de ferramentas. A IA, você não vai acessá-la diretamente, você vai acessar usando recursos como esse. Então vamos lá. Na prática, como é que funciona isso? Então, para quem tiver a curiosidade, para quem for depois ali fazer alguns testes, enfim, eu sei que essa pergunta vai vir, então já vou me adiantar. Sim, é uma ferramenta paga. Sim, o que eu vou demonstrar aqui está, na minha conta, que é a conta da empresa, onde a gente tem um plano pago. Consigo fazer tudo isso numa conta gratuita? Sim e não. Do ponto de vista de reproduzir aqui o que eu vou mostrar, sim, você vai conseguir fazer isso para você com seus documentos, mas talvez não por conta da escala. Todas essas ferramentas, ou a grande maioria delas, elas vão oferecer aquele teste gratuito, mas como todo teste, não necessariamente é o que você vai usar na vida real para sua empresa, principalmente pela limitação de uso. Poxa, você não vai criar um chatbot para talvez ele interagir com meia dúzia de pessoas, ou ele vai fazer 20, 30 mensagens. Isso é suficiente para você validar a ferramenta, mas claro, na hora de colocar na vida real, isso talvez você precise ir para um plano pago. Fazendo um parênteses rápido, já que eu estou falando aqui de custo de ferramenta, a gente pode até falar um pouco mais sobre isso no final, né? Porque eu estou aqui falando com especialistas financeiros, então eu tenho certeza que a parte de custo, números, é a que vem antes de qualquer coisa. Então, acho que a gente está passando por um momento especial, né? Onde a gente está começando a introduzir novos custos no nosso negócio e até na nossa vida pessoal, porque até então ninguém tinha uma linha de custo no seu OPEX que falava lá, ferramentas de inteligência artificial. Esse item de custo não estava presente na empresa de ninguém até pouco tempo atrás, mas agora a gente vai ter que embarcar nisso, né? Acho que fica até difícil a gente justificar o não ter isso. Então, querendo ou não, a gente vai precisar começar a considerar tudo isso. O importante é que a gente avalie isso do ponto de vista de ROI, né? Ou seja, puxa, eu vou colocar um chatbot para rodar na minha empresa. Isso vai custar alguns dólares por mês. Como que eu estou sendo capaz de avaliar o retorno disso? De que forma que os meus clientes estão sendo melhor atendidos? Como que eu reduzo a minha carga operacional? Algumas coisas você vai conseguir medir e outras é muito por sensibilidade, por feeling, né? Tem coisas que a gente não consegue medir em números, mas o importante é a gente estar com bastante convicção de que, poxa, depois que eu trouxe isso para o meu negócio, é difícil voltar atrás. Você fala assim, poxa, nem lembro mais como é que eu fazia antes esse atendimento direto ali aos meus clientes, tendo que responder o WhatsApp 3 da manhã. É isso que a gente vai ver nesse tipo de ferramenta. Bom, para poder, inclusive, validar tudo isso que eu estou falando, eu falei, bom, eu poderia começar um do zero aqui fazendo com um exemplo fictício, mas eu falo, nada melhor do que a gente mostrar na prática o que a gente realmente acredita e usa. Então, o que vocês estão vendo aqui são alguns bots que já estão em produção, ou seja, eles estão rodando, cada caixinha dessa é um. E se eu pegar esse daqui, ó, eu vou pegar esse o Dashplan GPT. Ele tem esse nome porque, de fato, ele é utilizado no Dashplan. Dashplan, para quem não conhece, é a plataforma que nós desenvolvemos aqui, que hoje atende grande parte do mercado e que serve aí como uma suíte, serve como uma ferramenta principal de atendimento aí de muitos profissionais junto aos seus clientes. Então imagina que dentro do nosso ambiente, dentro do Dashplan,
eu tenho um bot, ou seja, eu tenho ali um assistente em que os profissionais que utilizam essa ferramenta, eles podem fazer, eu não vou dizer toda e qualquer pergunta, que isso seria demais, mas tudo que tem a ver com a forma como eu devo usar, como que eu utilizo certos recursos da ferramenta, quais são as questões de segurança que nós utilizamos. Ah, o meu cliente está tendo um problema em fazer tal coisa, me ajuda. As questões do Open Finance, né, que é um alicerce aqui dessa nossa aplicação e que acaba gerando muitas dúvidas, é normal para quem utiliza, para os profissionais que estão ali usando o Dashplan. Então imagina que todas essas questões que a gente vem aí acumulando ao longo de anos e anos, a gente agora consegue respondê-las de uma forma instantânea, de uma forma precisa, usando esse bot. Então, na prática, o que que esse bot faz? Eu vou vir aqui na parte de fontes de informação. Então, toda vez que você for construir um chatbot, e isso é válido para qualquer ferramenta, seja o Chatbase, você quer fazer isso em outra ferramenta similar, a mecânica é muito parecida, tá? Então, adotem tudo que eu estou falando aqui de uma forma agnóstica de ferramenta, porque basicamente em todas elas você vai ter essa mesma dinâmica de uso. Você vai ter que alimentar essas ferramentas com recursos, com documentos. Lembra de tudo que eu falei que é a sua base de conhecimento? O que que daquilo você quer que o seu chatbot domine? Portanto, se é um chatbot que eu espero colocar da porta para fora para atender o meu lead, ou seja, aquele que está no meu site, aquele que entrou em contato comigo numa rede social, aquele link que eu quero deixar no meu perfil do WhatsApp para as pessoas poderem conversar, ou até de fato um número de WhatsApp que qualquer um que mandar mensagem vai ser atendido por uma IA, o que que eu gostaria que ele soubesse? Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Poxa, se eu estou usando um bot para ser topo de funil, para conseguir melhorar o meu processo de conversão, para ter mais instantaneidade de resposta, para que eu não precise ficar com essa sobrecarga operacional de ficar respondendo uma por uma das pessoas, deixa eu ver então que tipo de conteúdo ela tem que ter. As pessoas me perguntam sobre o meu modelo de atuação, quais instituições eu represento, como é que funciona o meu trabalho, como é que eu marco uma reunião. Tudo isso é o que você vai trazer aqui para o bot. E aí é onde conecta com o que eu falei de que isso aqui é tão simples de usar que basicamente se você souber anexar um arquivo num e-mail, você vai saber usar essa ferramenta, porque o procedimento é o mesmo. Basta você anexar documentos aqui. E aí vocês estão vendo que aqui no meu exemplo já tem vários, né? A gente tem uma base de documentos aqui, páginas e mais páginas. Esse nosso bot aqui já está bem sabido. Tudo aquilo que for documento de texto é o que você vai conseguir alimentar aqui no bot. Então, PDFs, DocX, TXT. Ah, Magno, mas eu tenho aqui uma planilha que tem uma questão comercial importante que eu gostaria que meu bot também soubesse para que ele possa responder ali quem for usar. Essa planilha eu posso trazer para cá? Não diretamente, tá? Então você está vendo aqui que ele não admite arquivos do tipo XLS ou CSV. Tá, mas é fácil você transformar isso num PDF e alimenta aqui com a ferramenta. Então a ferramenta ela está aqui limitada ao tipo de arquivo. Então, se o documento ele é, por exemplo, .pdf, ele vai admitir. Única observação que é um problema comum, as pessoas muitas vezes sofrem com isso, é que quando elas transformam um arquivo em PDF, você tem que garantir que o arquivo transformado, o PDF, ele precisa ser texto. E pra gente, né, quando a gente olha para um texto, a gente às vezes não percebe que aquilo parece um texto, porque você consegue ler, mas na verdade é uma imagem. É como se ele tivesse tirado uma foto do texto, um print. Então, eu sempre digo que o seu material, seja uma apresentação em PowerPoint que você transformou em PDF, uma planilha, qualquer coisa que seja, ele passar no teste do mouse. Então vocês estão vendo aqui, ó. Quando você é capaz de fazer isso aqui, ó, selecionar texto, é texto. Se você não foi capaz de selecionar o texto, ele é uma imagem. Então, isso não vai funcionar. Tem muita gente que sofre com isso. Poxa, eu subi vários documentos, na hora que eu treinei o meu bot, ele não entendeu nada. Porque, de fato, ele não está interpretando a imagem, ele não está extraindo o texto dali. Quando você faz isso, então, treinou o seu bot, beleza? Ele tem aqui muita e muita informação, agora ele domina uma série de coisas. Você vem aqui e treina o seu agente. Eu sempre falo que é entre aspas, porque o mercado usa essa terminologia treinamento, mas aí eu tenho que ter o rigor técnico aqui. Tecnicamente, isso aqui não é um treinamento, tá? Você está
fazendo uma impregnação desse modelo de linguagem com o seu conteúdo. Treinar uma IA custa alguns bilhões, não é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Mas o importante é, quando você tem a sua IA sendo capaz de fazer isso, o legal é que agora, se você vier aqui no Playground, você vai poder brincar com a nova IA, que é o seu assistente, que é onde você vai prover informações. Poxa, eu posso vir aqui e fazer perguntas de como cadastrar um lead na plataforma. Estou fazendo aqui uma pergunta que eu sei que ele é capaz de responder, porque ele foi treinado com todos os manuais, todas as orientações. E essa é uma pergunta super frequente, tá? As pessoas questionam isso. Poxa, como é que eu faço para cadastrar um lead? Poxa, não vai perguntar para o Magno vai te responder amanhã, não vai passar isso para alguém do meu time, que também não vai ter uma resposta tão rápida. Esse nosso assistente tá ali para isso. Então, quando a gente começa a entender essa funcionalidade, ou seja, caramba, então é tão simples eu pegar informações, colocar isso na cabeça de uma IA e ela atender as pessoas, onde que eu vou disponibilizar isso, né? Então, quando a gente vem aqui no deploy, você vai ter vários formatos usando aqui o Chatbase para colocar isso para rodar. Então, como que nós aqui no Dashplan usamos? A gente usa essa primeira modalidade aqui, ó, embedded. O embed é você literalmente embutir esse recurso dentro do seu ambiente. Então, imagina que esse botãozinho que vocês estão vendo aqui no canto, ó, que ele fica flutuando aqui na página, se eu clico, ele abre uma janelinha para eu conversar com o bot. É isso que você vai ter no seu ambiente. Poxa, Marco, mas eu não tenho uma plataforma como o Dashplan para eu vou colocar isso. Tudo bem, mas você pode colocar isso no seu site, você pode colocar isso no seu blog, você pode colocar isso numa landing page de um evento. Portanto, se você tem um ambiente proprietário, literalmente você é só colocar essas três linhazinhas de código e o bot vai rodar dentro do seu ambiente. Ok? Não tem segredo nenhum. Agora, não, mas eu não quero colocar isso embutido, eu quero compartilhar isso com as pessoas. Então, também tá fácil, você tem aqui um link. Então, esse link é o link do seu assistente. Então, qualquer pessoa que você mande esse link, mandei pelo WhatsApp, deixei na minha assinatura de e-mail, criei um QR Code para que as pessoas possam escanear e falar com ele, vou colocar no meu perfil de Instagram. Qualquer um clicar nesse link, desculpe, vai acessar o seu bot. Então fica fácil de você colocar isso na mão de qualquer pessoa. E por fim, você ainda tem a oportunidade aqui de conectar esse seu bot em diversos ambientes. Então pensa que eu poderia ter qualquer canal mensageiro sendo um reprodutor. Ele vai reproduzir aquele bot que eu construí aqui. Na verdade, só muda o meio de transporte, mas o destino é sempre o mesmo. Então imagina que se você conectar o seu WhatsApp, qualquer pessoa que mande uma mensagem para o bot, para esse número do WhatsApp, na verdade, quem está por trás respondendo é esse bot que você configurou aqui. A mesma coisa se você colocar isso no Slack para comunicação interna do time, se você quiser colocar isso diretamente no seu blog aqui via WordPress também, você tem um outro caminho por aqui. Então essas coisas funcionam muito bem. Ponto importante aqui também do Chatbase e que é um diferencial em relação a você construir a mesma coisa no ambiente do ChatGPT. Muita gente me pergunta isso, pô, Mário, mas não dá para fazer a mesma coisa lá com a criação de um GPT customizado? Você consegue colocar para ele documentos para que ele responda, você tem a tal da knowledge base, né, a base de conhecimento. Você vai poder criar um chatbot que as pessoas conversam e ele responde dessa forma fluida, rápida, conversacional, beleza. O que que não dá para fazer lá? Primeiro, não dá para você embedar, né, inserir ele da forma como eu mostrei aqui. Você não consegue rodar um bot, né, esse GPT customizado, de uma forma direta num link que vai estar no site, da sua empresa, do seu negócio, muito menos no WhatsApp. E tem uma outra coisa que é você não tem estatísticas de uso. Então aqui você tem estatísticas de quantas pessoas estão utilizando isso, quais são as perguntas que elas estão fazendo. Você consegue avaliar a resposta do bot. Isso é muito importante. Mais uma vez, independente da ferramenta que você vai escolher para ser o seu construtor de chatbots,
a gente quer ter observância sobre o que esse assistente está entregando. Então imagina que você contratou alguém para a sua empresa e você, de uma certa forma, quer ter capacidade de monitorar a entrega dessa pessoa. Então, é muito parecido aqui. Se eu não souber o que o bot está respondendo, puxa, que segurança eu tenho? Então aqui nessa ferramenta e em algumas outras, você tem essa possibilidade de enxergar as perguntas que as pessoas estão fazendo e as respostas que o bot está dando. E isso é muito saudável, né? Quando a gente está falando de uso de recursos de IA, a gente não quer, a gente quer que a IA trabalhe por nós, mas não quer que ela trabalhe de forma rebelde, de qualquer jeito. Então, agora se você botou uma IA para trabalhar com você, parabéns, você ganhou uma nova responsabilidade, você é um gestor de IAs, né? Então, o seu chatbot precisa também ser acompanhado. Poxa, o que que ela está falando para os meus clientes? O que que ela está falando para o meu time? O que que ela está orientando, dando de suporte e tudo mais? Isso é bem importante. Diga lá, Drico. Ô, Magno, vou aproveitar que duas pessoas perguntaram aqui para já você embutir aí dentro do papo. A Alessandra perguntou se histórico de conversas passadas com os clientes no WhatsApp e e-mail poderia subir, né, para o Chatbase, eu acredito que sim. E o Caco também perguntou se dá para usar um chat GPT para extrair as funções de uma planilha para texto e daí usar para treinar o agente. Legal, vamos lá. Essa questão da Alessandra é super importante. Dá para pegar histórico de conversas com os clientes em WhatsApp, e-mail, colocar aqui? Sim. Então, me corrija se eu estiver errado, mas eu estou imaginando aqui que e acho que é uma ótima ideia, inclusive. Então, imagina você pegar toda essa base de relacionamento com o cliente. E aí, imagina a riqueza de informação que tem ali. Qual que é o gargalo? Qual que é a pedra no sapato dessa questão? Toda vez que a gente precisa recapitular algo, pô, lá vai a gente ter que buscar num e-mail. Pô, mas o que que o cliente mesmo falou? De onde que ele veio? Qual que era aquela informação? Então, essa questão de acessar uma informação da forma tradicional, ela gera carga. Carga de tempo, carga operacional, carga cognitiva. A gente gasta para isso. Poxa, se eu pegar toda essa informação, jogo tudo num PDF e alimento aqui o chatbot, eu posso estar no meio da rua, no carro, em qualquer lugar, pego esse bot que eu mesmo uso só para mim e fazer uma pergunta. Fala, poxa, o cliente Magno, o que que ele me trouxe de informação sobre isso e aquilo? Qual que era aquele aspecto tal daquela pessoa? E o bot vai te responder. Então, imagina, é como se ele fosse um super buscador de informação. Inteligente, rápido e fácil de ser treinado. Agora, eu tenho certeza que muita gente já deve estar na cabeça assim, não, mas peraí. É sério que eu vou pegar todas as conversas com o meu cliente, que tem questões muito sensíveis, e vou inserir aqui. Calma lá. Onde que fica a história da privacidade e segurança? Bom, vamos endereçar esse elefante na sala. Eu falei para vocês que essa empresa tem enterprise level, né? Então, um nível bastante sofisticado de segurança, ok. Agora, não é porque a empresa apresenta credenciais de segurança que a gente deveria fazer coisas, inclusive, ilegais. E por que ilegais? Segurança é uma coisa, privacidade de dados é outra. Então, se você não tem consentimento expresso do seu cliente para compartilhar os dados pessoais dele que ele compartilhou com você, e portanto agora você, apesar de não ser o proprietário dos dados, você se torna controlador desses dados. Se você não está autorizado expressamente para pegar essa informação e mandar para quem quer que seja, seja uma IA, seja um e-mail, seja um diretório do Google, seja qualquer coisa, você não pode fazer. Não sou eu que estou falando isso, é LGPD, é a lei, e aí não tem muito o que discutir. Agora, como é que você, entre aspas, contorna isso no bom sentido, né? Não é burlar a lei. Puxa, é fácil. Você não precisa subir a informação pessoal sensível do cliente para o bot. Você pode subir a informação anonimizada. Então pensa que aquele histórico de conversa, ela só é sensível quando ela está associada à identificação de quem é aquela pessoa. Se eu colocar que essa é a conversa que eu tenho com o meu cliente Magno, e eu tenho ali o CPF dele, o e-mail dele, o nome completo, peraí, eu tô com esse binômio, né? Informação sensível junto com a identificação da pessoa. Se eu desassociar isso, eu continuo com a informação que é importante, mas agora, ao invés de estar escrito Magno, está escrito cliente número um. E aí o meu cliente número 2, meu cliente número 3. Isso é um procedimento super simples de você anonimizar uma base de informação,
Ou no exemplo que eu acabei de falar aqui, eu estou pseudonimizando, eu estou dando um apelido para cada cliente e pronto. Essa informação agora ela virou completamente inofensiva. Se eu falar para vocês aqui que eu tenho um cliente com R$ 1 milhão em PL, que tem uma renda mensal de 55 mil, que trabalha com engenharia, isso é uma informação completamente inócua. Eu não estou falando quem é o meu cliente. Então, é muito simples a gente minimizar ou zerar essa questão dos dados. Então, sim, você pode pegar tudo isso, coloca aqui e faz o seu bot ser o seu assistente. A questão do Caco aqui que ele falou, dá para usar o ChatGPT para extrair as funções de uma planilha para texto e daí usar para treinar o agente? Sim. Imagina que você tem um conteúdo que está dentro de uma planilha, como é que eu faço para extrair isso? Ou você faz na mão, vai dar um trabalho danado, joga para o ChatGPT, ele vai conseguir fazer isso, transforma em texto e agora que está em texto, você faz a ponte para o chatbot. Então, dá para fazer isso tranquilamente. Tá ok? Ó, acho que o Márcio perguntou aqui, ó, posso colocar uma matrícula? Estou entendendo que tem a ver com essa questão que eu falei de anonimizar. Obviamente a matrícula, se ela é um código, né, qualquer coisa que seja uma representação ali anônima daquela pessoa, sim. O importante é você ter aí um controle interno, não compartilhado, seguro, seu, desses códigos, né? Fala, poxa, deixa eu ver quem é cliente número um, o Magno, o 2, fulano. Então cria aí o seu caderninho de gabarito e tá dado. Tudo bem? Legal? Olha só, então deixa eu voltar aqui para a gente continuar. Até para respeitar o nosso horário, ainda tem coisa para trazer. Eu falei aqui que a gente ia trazer exemplos, tá, pessoal? Então, porque literalmente não me deixaram ficar aqui até às 5 da manhã com vocês. Então, como o nosso tempo é curto, eu tive. A parte mais difícil foi tentar fazer uma seleção aqui do que a gente acha que faz muito sentido para vocês. Mas até já quero dar um spoiler aqui, essa conversa não termina hoje, tá? Então, a gente está aqui trazendo esse tema, mas ele não se encerra aqui. A gente vai poder estender essa trilha de conteúdo, de várias outras formas. Mas a segunda ferramenta que eu quis trazer aqui. Opa, até esqueci de comentar isso aqui, ó. Depois vocês vão receber, eu vou mandar, quem quiser já pode pegar agora esse link. Tudo isso que eu falei até agora, a gente usa uma técnica para que a IA seja capaz de entregar esse conteúdo que chama RAG, tá? Que é geração amplificada por recuperação. Você não precisa se preocupar com a questão técnica, mas o que eu trouxe aqui para vocês é um assistente, esse sim criado lá no ambiente do ChatGPT, e que eu treinei ele para que ele seja um consultor. Então, se você tiver uma ideia, fala, puxa, o Magno apresentou uma ferramenta legal ontem, amanhã de manhã eu quero botar em prática um bot para rodar lá no escritório, e eu estou pensando em fazer isso com tais tipos de documentos. Você está com uma ideia de como usar isso, para quem você vai usar. Conta essa ideia para esse bot aqui, ó. Eu chamei ele de Hagmaster. Ele foi treinado com boas práticas do que deve ser feito, o que não deve, o que você deve prestar atenção, como você deveria manipular essa informação, que tipo de riscos, quais são os benefícios, se faz sentido, se não faz sentido criar esse bot. Então, ele é o meu assistente para ajudar a tirar dúvidas das pessoas com relação a isso, então fica aqui o acesso a ele, tá bom? Muito bem. Agora sim, virando a página para que a gente fale da segunda aplicação que eu acredito que é muito, muito importante para o dia a dia de todo mundo aqui, por isso que eu trouxe. Mas ela vem para endereçar exatamente essa questão aqui, né? De que será que tudo que a gente tem no nosso dia a dia a gente consegue resolver com texto? Porque o exemplo do chatbot, ele é muito legal, ele é super bacana, mas o que que ele responde? Texto, né? O input é texto, o output é texto. Ah, você pega o Gemini ou o ChatGPT. Na grande maioria, o que ele recebe é texto, o que ele devolve é texto. Mas tem uma questão que a gente sabe muito bem que nem tudo que a gente usa no nosso dia a dia, nem tudo que é importante para o nosso negócio, que são recursos aí que a gente necessita, eles são textos. Tem coisas que a gente precisa instrumentalizar o nosso negócio. Geralmente a gente faz isso em Excel, geralmente a gente faz isso usando cálculos que nós criamos na mão, né? É assim que a gente faz. Tá, mas aí já existe ferramenta para isso. Vamos falar então de como que a gente pode usar o Cloud. O Cloud, para quem não conhece, é o modelo de linguagem, né? É o produto da Anthropic, uma empresa
concorrente da OpenAI e que tem um produto bem semelhante, que é esse aqui. Vamos compartilhar aqui, deixa eu voltar para a tela. Vamos aqui para o Cloud. Cloud também é um produto super sofisticado, que é uma IA muito semelhante ao ChatGPT. Para quem não conhece, né, para quem nunca viu o Cloud, você vê, ele tem uma carinha até semelhante, né? Uma tela em branco, um lugar para você escrever aqui o seu prompt, o seu comando, muito, muito semelhante. O que que ele tem de diferente em relação ao ChatGPT? E, na verdade, até era diferente. Essa semana, com o lançamento do GPT-5, a OpenAI incorporou algumas novas funcionalidades e uma delas reproduz, na minha opinião, ainda não tão bom quanto o Cloud, mas provavelmente vai chegar lá, que é a criação de artefatos. O que que é um artefato? Se eu escrever aqui, ou se eu fosse no ChatGPT até uma semana atrás e pedisse para que ele criasse uma ferramenta, seja para cálculo, seja para análise de dados, seja para visualização de dados, eu quero criar um dashboard, ele não fazia. Ele te entregaria o código. Aí você fala, mas o que que eu faço com esse código? Se você não for um programador, você não vai saber fazer muita coisa com isso. Essa é a diferença aqui do cloud. Basicamente, quando você traz para ele um prompt como esse, e aí eu vou copiar e colar para ser rápido aqui com vocês, olha só um exemplo prático de como isso pode ser interessante para você criar o seu próprio ferramental. Então, imagina que eu tenho clientes que frequentemente me trazem questões para cálculo de amortização de financiamento. Então, puxa, toda hora eu tenho que fazer um cálculo, aí lá vai eu puxar minha 12C, lá vai eu numa calculadora online lá que me ajuda com isso, ou no meu Excel aqui que de vez em quando eu acabo usando para atender essas questões. Se eu pudesse criar uma ferramenta, quase como se fosse um mini software, para isso seria demais. Então, basicamente é isso que a IA vai fazer para a gente. Então, eu trouxe aqui um descritivo, vou até aumentar a tela aqui para ficar mais fácil para vocês lerem. Eu não vou ler tudo aqui, senão vai ser cansativo para vocês, mas vocês estão vendo que eu descrevi aqui, né, item a item, do que eu acho que seria interessante ter nessa minha ferramenta de cálculo para financiamento. Então eu falo para ele, olha, a entrada de dados tem que ser número de parcelas, prestação, juros. Eu quero que você traga gráfico. Eu quero que você me mostre, por exemplo, se o meu cliente fizer uma amortização antecipada, né, um pagamento de parcela, como é que fica a curva remanescente ali do saldo depois disso. Sinceramente, se você olhar isso e fala assim, tem alguma coisa muito técnica aqui? Você precisa ser programador para escrever isso? Não, né? Eu não falei nada que tenha a ver com a tecnologia necessária para desenvolver isso. Eu não falei em qual linguagem ele vai usar, não falei que tipo de recurso ele vai precisar implementar, nada. Então, os exemplos que eu vou dar aqui, vejam, né, tentem abstrair a questão específica e vejam o como isso pode ser usado. Se você for capaz de explicar o que você precisa com as suas próprias palavras, trazendo ali o que você tem de expectativa no uso dessa ferramenta, já é o suficiente. No caso aqui, eu estou falando para ele começar com essa frase, né? Eu estou colocando crie um artefato. Sinceramente, o modelo já tá tão sofisticado hoje que, mesmo se eu tirar essa frase, ele vai fazer do mesmo jeito. Porque ele entende que o que o usuário quer não é o cálculo em si, ele quer uma ferramenta. Então, no momento que você bota isso para rodar, ele vai começar a implementar o código. Então ele entendeu aqui, ó, vamos criar um simulador. O legal de tudo isso, né, é que assim, ele vai começar a trabalhar aqui no código. Eu não sei vocês, mas eu acho lindo isso, tá? Então, eu nunca vou me cansar de ver esse tipo de coisa. Eu sei que é um gosto peculiar, nem todo mundo aprecia essa arte como eu, mas o que ele está fazendo é, ele está transformando a minha requisição em código, e aí, depois que ele termina o código, ele vai me trazer isso aqui, ó. Aí eu faço que nem programa de culinária, né? A gente, enquanto tem um bolo no forno, já tem o outro pronto para economizar tempo da audiência aqui. Na prática, ele vai me trazer isso, ó. O que que a gente está vendo? É aquele código renderizado. Então, não só ele me dá o código, ele me dá a ferramenta pronta. Isso aqui está num link. Inclusive, se eu mandar aqui para vocês, qualquer um vai poder acessar. Ou seja, ele é compartilhável. Então, se ele é compartilhável, poxa, legal, eu já consigo começar a pensar em coisas que eu vou disponibilizar para o meu time. Talvez coisas que eu vá disponibilizar para o meu cliente final. Aí vai da sua criatividade. O importante aqui,
a ferramenta aqui, o Cloud, ele gerou o código, gerou a visualização, o front, né, aquilo que a gente enxerga, e ele está hospedando essa ferramenta. Ele literalmente me dá o link, está pronto. O link é compartilhável, eu faço o que eu quiser com ele, mando para quem eu quiser. Então, inclusive aqui no exemplo que ele criou, ó, ele já traz alguns valores padrão, eu poderia mudar o que eu quiser. Tenho aqui o valor da entrada, é valor ou é percentual? O tipo de prazo, eu quero quantificar em meses ou em anos? O amortização, saque ou price? A data de início? E ele já me traz todos os cálculos. Vou adicionar aqui uma parcela. Tá, meu cliente ele quer amortizar a parcela número 50 e vai fazer um aporte de 10 mil ali para quitar uma parcial. Tá aqui, ó. Parcela número 50 teve um degrauzinho aqui para baixo, me faz a curva de amortização do saldo devedor. Posso exportar isso em PDF, posso exportar em Excel. Me traz aqui a evolução do principal versus juros. Tá aqui. Poxa, quanto tempo a gente levaria para fazer isso no Excel? Assim, você pode ser o as do Excel, assim, um cara ninja. Não acho que dá para fazer isso em menos de alguns minutos aí, tendo que trabalhar em tudo isso, gráfico, cálculo, validar isso aqui, criar uma forma visualmente interessante e principalmente, Excel não roda bem em celular. Essa para mim é uma das principais vantagens de poder criar esse tipo de artefato. Ele é portátil. Eu não sei quem de vocês clicou no link que eu mandei aqui no chat, mas se você abrir isso no seu celular, ó, o Adalberto está confirmando aqui, é, você vai conseguir ter uma visualização ótima disso no navegador do celular. Excel já não é essa história, né? Você abrir um Excel no celular é pedir para sofrer. Então, ter ferramentas mobile friendly, né, assim, que funcionam bem no celular, compartilháveis, que você cria com elementos dinâmicos, interativos e de uma forma tão simples. A gente gastou 5 minutos para fazer isso. E principal, de graça, tá? Esse recurso aqui você consegue fazer na modalidade gratuita do cloud. O que vai acontecer é que você tem um limite de uso do modelo. Então, se você continuar aquele prompt que eu mandei inicialmente e for refinando, refinando, refinando essa ferramenta e cada hora ele vai aprimorando isso, porque você não precisa ficar satisfeito com a primeira versão, você pode fazer ajustes, pedir para ela incrementar. Vai chegar uma hora que o modelo fala, ó, peraí, daqui para frente eu vou ter que seguir com um modelo um pouquinho mais raso, mais leve, porque o modelo premium ele é limitado. Mas sinceramente você vai andar bastante com isso mesmo na conta gratuita. Um outro exemplo para a gente fechar aqui é o seguinte. Então, se eu voltar aqui, vou abrir uma nova janela de bate-papo. E aí, só para poder ilustrar aqui as capacidades desse recurso, vou fazer algo completamente diferente. Então, agora a minha situação é a seguinte: eu vou pedir para ele criar um artefato que vai facilitar tanto a interpretação, a consulta e o treinamento dos meus colaboradores. Então, imagina que eu quero aqui fazer com que algum documento que eu já tenho, seja para onboarding de cliente, seja para treinamento de assessores, regulatório, qualquer coisa. No meu caso aqui, para um escritório de assessoria, usando como base o conteúdo do PDF em anexo. Então, deixa eu colocar um PDF aqui. Eu peguei, por exemplo, assim, só para fins práticos, um documento público. Isso aqui é a política de compliance da XP, tá? Então, por que que eu escolhi esse? Porque foi o primeiro que achei. Então, sem motivos muito especiais. Mas, porque basicamente é um documento público, tem bastante coisa. Um baita documento extenso pra caramba. E no meu exemplo aqui, ele é importante para o onboarding de novos assessores no meu escritório. Todo mundo tem que estar com isso aqui na ponta da língua. De duas uma, ou eu mando o PDF, e eu tenho certeza que ninguém vai ler, ou eu poderia criar um recurso um pouco mais engajador, mais dinâmico, mais compartilhável, que inclusive vai ter um recurso de IA dentro dele. Então, isso aqui é uma instrução importante. Se o artefato que você quer criar, então imagina aquela calculadora que eu fiz do financiamento, alguma coisa que você quer desenvolver, ele precisa incluir algum recurso de IA na própria ferramenta, basta você colocar dessa forma. Use a API do cloud para, no meu caso aqui, incluir um chatbot, ou seja, a minha ferramenta de treinamento, ela vai ter dentro dela um chatbot que permita a interação do usuário com o conteúdo. Isso é muito legal, porque eu posso.
embutir algum recurso inteligente dentro do meu artefato. Eu, na prática, eu tenho usado muito isso. Às vezes eu pego uma planilha CSV com dados do nosso negócio. Puxa, eu queria visualizar isso de uma forma mais legal. Venho aqui no Cloud e fala, cria uma visualização de um dashboard com gráficos dinâmicos e inclua, usando a API do Cloud, uma interpretação de dados que eu possa ali ter alguns insights. Pronto, ele cria automaticamente isso. Então, na prática, bota aquele para rodar, o que ele vai me entregar é algo como esse aqui, ó. Então agora eu tenho uma página, porque isso aqui de novo está hospedado, eu tenho uma página que eu posso disponibilizar para os meus colaboradores, onde eu tenho aqui, ó, os capítulos daquele documento. Então, uma forma muito mais didática, muito mais fluida, dinâmica, interessante para eu consumir aquela informação. Tenho aqui campo de busca. Já tenho aqui algumas informações interessantes, né? Seja de canal de denúncias, links. E aqui embaixo eu tenho o bot, né? Então ele me dá algumas respostas, algumas perguntas, desculpe, frequentes. Então, o que que é o Chinese Wall? Ele me responde aqui, ó. Chinese Wall é o controle interno, tal, baseado naquele documento. Ele me deu um chatbot dentro da ferramenta que ele acabou de criar. Então, esses exemplos aqui que a gente viu com o Cloud, eu falo que essa é uma das coisas que mais abre território para a gente desenvolver ideias, aplicações, recursos para o nosso negócio. Então, quando muitas vezes algumas pessoas me perguntam assim, poxa, Mário, mas o que que dá para fazer com a IA? Como é que eu vou melhorar o meu negócio usando inteligência artificial? Eu acho que hoje isso está muito mais limitado à nossa criatividade do que capacidade técnica, né? De novo, vocês viram aqui que não tem nenhuma engenharia da NASA, isso aqui não vai exigir nenhum conhecimento complexo de nenhum de vocês. É muito mais uma questão da gente remoldar a forma como a gente pensa nas nossas atividades. Portanto, eu falo assim, acho que o grande takeaway, né, a grande questão que dá para levar de hoje é, a partir de amanhã, se você tiver qualquer coisa que você for fazer, e aí você for abrir um Excel, se você for abrir um PDF que for para responder alguém, tente lembrar do que a gente falou aqui hoje. Fala, peraí, eu acho que com o IA eu posso fazer algo um pouco mais eficiente. Essa mudança de rota, ou seja, como que eu entrego, como que eu faço, como que eu respondo, como que eu produzo, como que eu calculo, quando a gente começa a ter essa nova forma de rotear o pensamento usando a IA, aí você vai estar surfando essa onda. Essa é a grande questão que a gente vai precisar destravar daqui em diante, né? Essa é quase que um incômodo de eu não vou fazer as coisas da forma como eu sempre fiz. Isso, certeza absoluta que todos nós não faremos. Assim, acho que esse é o grande impacto que a IA está promovendo. É muito pouco provável que a gente continue fazendo tudo igualzinho nos próximos anos. Eu acho que isso não vai acontecer. Então, pessoal, para a gente fechar aqui hoje, eu sempre trago essa frase aqui no final. Quem já esteve comigo em algum desses treinamentos vai lembrar dela. Mais uma vez aqui a gente tentou fazer muito rápido aqui um popurrí de algumas coisas que são interessantes e que possam ser usadas amanhã por todo mundo. Mas essa frase aqui do professor Bostrom, eu tô quase para tatuá-la no meu braço, assim, de tanto que eu acho que ela é relevante, de tanto que ela é simbólica para tudo isso que a gente está vivendo. Ele diz isso, né? Que a IA, ela provavelmente é a última invenção que a humanidade fará sozinha. Então, com todos esses recursos, com todas essas amplificações que a IA tem promovido no nosso dia a dia, é muito pouco provável que agora a gente continue fazendo as coisas de peito aberto, só a gente mesmo, com a nossa única inteligência. É bem provável que agora nós somos muito mais seres híbridos, da nossa inteligência orgânica mais artificial, entregando tudo aquilo que a gente precisa entregar. Legal? Bom, queria aqui, Drico, você que estava de olho nas perguntas, eu não consegui ver aqui se alguém mandou mais, mas queria abrir aqui, se alguém quiser trazer questões, perguntas, ideias, se alguém quiser compartilhar algo que já está aplicando que seja interessante, então, microfone aberto aí para quem quiser. Ô, Magno, vou aproveitar aqui. Pessoal, fiquem à vontade, por favor. Obrigado aí, Magno, mais uma vez, né? É top, dá vontade.
daquelas 5 horas lá, a gente trucar ele para ver se ele realmente fica, porque é assunto para mais de metro. Mas enfim, a Simone disse que faz essa parte de front e back-end pela IA, né? Ele falou muito bom. Acho que pegando esse último gancho que você fez aqui do cloud, o André Ramos perguntou o quanto que o cloud devaneia na hora de fazer cálculo, se é realmente preciso e confiável. Acho que é uma pergunta legal. E aí depois outros amigos aqui perguntaram sobre ferramentas voltadas para outros assuntos. O Carlos perguntou sobre estimativa de rentabilidade futura e se tem alguma que você conhece, e tal, com cenários pessimistas, otimistas, enfim. E o Pedro perguntou sobre que ele está pensando em usar IA na captação de leads, para criar uma pasta, se tem alguma que vem na sua cabeça para indicar. Boa, vamos lá. Pegando primeiro essa aqui do André, né, de falar de desvios, alucinações nos cálculos. Isso é muito interessante a gente falar sobre isso, né? Porque qual que é o nosso papel enquanto especialista? Você é o validador de tudo isso. Então, assim, aquela ferramenta que eu acabei de criar, se eu bom, eu mandei o link aqui para vocês. Se qualquer um de vocês aqui fala, Magno, o cálculo tá certo. Acabei de bater aqui, fiz uma simulação no 12C, deu certinho, bateu, pronto. Ferramenta está validada. Eu usaria ela com o meu cliente sem ter feito essa prova real na mão? Não. IA pode alucinar, pode derivar, pode entender errado, pode ter qualquer problema que seja. Então, o olhar do especialista é sim importante. Na prática, e aí eu vou dar o meu testemunho aqui por estar usando isso praticamente todo dia. Tá cada vez mais difícil as IAs terem alucinações tão grosseiras, erros tão crassos. Porque os modelos estão cada vez mais sofisticados, a gente está vendo uma diminuição no percentual de alucinações. Para quem acompanhou agora a GPT-5, ele tem um patamar de alucinação que é a metade do que era o modelo mais sofisticado até então, que era o O3, que também já era muito, muito preciso. Então isso está decrescendo. Vai chegar a zero? Não sei. O aspecto aqui a gente tem essa questão, essa responsabilidade de validar os cálculos. Agora, se você quiser minimizar a probabilidade disso ocorrer, um bom output depende de um bom input. Então, vocês viram que no meu prompt, quando eu pedi para ele criar aquela ferramenta, eu tentei ser o mais específico possível em o que que eu tenho de expectativa de entrada de dados, como que eu quero que a saída de dado ocorra, que tipo de cálculo ele tem que fazer, considera a tabela saque e price. Então, se eu simplesmente tivesse falado para ele, cria uma ferramenta, um simulador de financiamento, eu não sei quais premissas ele adotaria, tá? Isso, outra coisa que vale como dica aqui, se você quiser implementar uma ferramenta como essa para cálculos um pouco mais complexos, vale a pena ou você já pegar um Excel pré-existente. Então eu já tenho aqui uma ferramenta que já está em Excel. Joga lá dentro. Fala para ele, ó, tá aqui um Excel e eu quero que você reproduza essas fórmulas em um elemento interativo. Ele vai ser capaz de fazer isso. Então, você pode parametrizar todos os seus cálculos em um Excel, joga para dentro da ferramenta que ele vai ser capaz de reproduzir isso, tá? Quanto mais preciso for o seu cálculo, quanto mais detalhado ele fizer, mais quebrado em etapas, mais fácil vai ser para esse modelo digerir e reproduzir. Beleza? O Pedro aqui perguntou, Mike, estou pensando em assinar uma IA para ajudar na criação de conteúdo para captação de leads. Eu também quero que a IA tenha uma pasta para cada um dos meus clientes. Qual IA você recomendaria? Olha, eu aqui iria de feijão com arroz, conhecido como ChatGPT. É o prato que alimenta todo mundo, praticamente por gosto, tá? Porque assim, tecnicamente os demais são muito semelhantes, mas o ChatGPT, pelo menos para mim, ele me traz qualidade na resposta, me traz versatilidade de uso, tem uma versão mobile muito boa, com recurso de voz avançado, consigo introduzir informações, consigo separar por pastas. Lá ele chama isso de projetos. Então você pode criar projetos que são temas separados para você se organizar. Inclusive, cada um desses projetos pode conter informações de referência específicos, portanto, ele vai atender ali uma base de conhecimento segmentada. Então, ChatGPT é o famoso pau para toda Na obra. versão paga, né? Esses projetos, né, Mark? Versão paga. Isso é na versão paga. Infelizmente não tem.
não tem tantos almoços grátis, né? Tem um ou outro de vez em quando, mas não é todo almoço que é grátis. Alguns a gente tem que pagar. Tem lanchinhos grátis, né? E uns lanchinhos, até um snack, mas não mata a fome, né? Às vezes dá mais fome ainda. É para isso que serve o trial, pra você ficar com mais fome ainda de contratar um negócio. E aí o Carlo tinha perguntado, né? Alguma ferramenta pode estimar rentabilidades ou estimativas futuras em cenários? Bom, aí, assim, eu não conheço. Talvez você tenha ferramentas de análise de dados que podem suportar algum tipo de estimativa de cenários, te ajude em projeções, mas assim, prever o futuro não necessariamente. O que você tem hoje, e aí não são ferramentas para end user, né? Para usuários finais, assim como nós. Você tem ferramentas corporativas, ferramentas institucionais. A exemplo da Hyperplane. Hyperplane foi uma empresa que nasceu no Vale do Silício, que tem brasileiros como cofundadores e que foi comprada recentemente pelo Nubank. E ela faz isso, ela capta sinais, então ela capta dados dos clientes e ela tenta transformar isso em insights para uma instituição financeira. Então, mas aí de fato é uma solução para banco, né, literalmente. Então, na prática, o que a gente vê aqui, e se alguém tiver algum exemplo aí, quiser compartilhar, fique à vontade. A gente vê muitos profissionais que atuam aí numa questão de alocação, que atuam em rebalanceamento, que atuam de fato em gestão de portfólio, que usam ferramentas como o ChatGPT e demais para ajudar a processar tudo isso, né? Ou seja, eu tenho a ajuda da IA para ser um motor ali que me ajuda, seja na interpretação, na obtenção de insights, em traduzir tudo isso para o meu cliente, em confeccionar relatórios, em fazer um deep research, ou seja, uma pesquisa mais profunda para uma questão setorial que o meu cliente tem interesse ou que eu estou avaliando aqui para o meu, para minha carteira recomendada e por aí vai. Então, imagina que ela é muito mais uma alavanca daquilo que eu faço do que, de fato, um substituto daquilo que eu faço, né? Ela não vai entregar a resposta já na mão. Boa. Acho que a galera Aquele. perguntou também sobre a live ficar gravada, né? Desculpa, o Carlos está dialogando aí. Eu vi aqui o cara só complementou que eu vi pessoas fazendo perguntas ao Grok no X e ele sugere estimativas do futuro baseadas em tudo que ele sabe. Eu tomaria muito cuidado com qualquer IA que tá ali fazendo estimativas de futuro, principalmente baseado no que ele sabe. Eu acho que o grande problema é justamente esse, né? Ou seja, como que ele está considerando no seu o corpus, né, que a gente chama que é a base de conhecimento desses modelos, para fazer qualquer tipo de projeção futura. Eu teria um pouco de cuidado, especialmente pela questão do viés que ele pode estar adotando. O problema é que as IAs, elas são aqueles mentirosos eficientes, né? Porque quando ela tem que inventar algo, mas ela faz isso com uma lábia, ela constrói uma narrativa tão bem, né, tão clara, tão rica, tão estruturada que a gente se encanta, né? Esse é o problema. O, Legal? Mas bom ponto esse, legal demais. o Alexei perguntou aqui de se o notebook LM é bom para fazer uma inserção de PDF com funções gerais de produtos de seguros e pedir resumo. Notebook LM é sensacional, sou fã também. Para quem não conhece, o Notebook LM é um recurso aí dentro da suíte Google que utiliza os modelos ali, principalmente Gemini, para processar isso. E o legal do Notebook LM é que ele já tem recursos meio que pré-construídos, justamente para facilitar o que eu comentei aqui no começo, a gestão de conhecimento. Então, se você quer aprender algo, se você quer estudar, se você quer ter resumos, se você quer pegar um vídeo no YouTube junto com um PDF, junto com uma página de um site, jogar tudo isso e transformar em algo que facilite o consumo dessa informação, o Notebook LM vai fazer isso muito bem. Ele tem até um aspecto pedagógico envolvido, tá? Não é à toa que ele tem esse nome notebook, né? Assim, ele quase que tem um viés para estudante ou para algo que você queira aprender com ele. Então, ele é ótimo como uma ferramenta de aprendizado mesmo, tá? Independente do que esse aprendizado significa para você. Aí a Ivana perguntou do Adapta One. O que você acha? Boa. É, o Adapta, eu conheço muito bem, que eu
estive lá com o pessoal desde o começo. O Adapta ele é uma ferramenta, para quem não conhece, é uma plataforma que reúne diversos modelos em um só. Então, através do Adapta, você consegue acessar GPT, os modelos da Anthropic, né? Opus, Sonnet, Gemini, Grok, DeepSeek, Llama, Mistral, enfim, tem modelo de linguagem para todos os gostos. E ali você reúne todos eles. Pontos importantes, né? Assim, a parte legal é essa, é você num único lugar, você ter acesso a todos esses modelos. Agora, importante saberem que não é porque eu estou acessando os modelos dessas empresas, e aí os LLMs, né, os grandes modelos de linguagem, que eu consigo ter também acesso a todos os recursos, as funcionalidades que essas empresas oferecem nos seus ambientes proprietários. Na prática, uma coisa é você acessar o GPT-5 da OpenAI. Você pode acessar isso no chatgpt.com, que é o produto da OpenAI, ou você pode acessar isso em qualquer outro lugar, qualquer outro ambiente, por exemplo, da Adapta, que reproduz esse modelo através de uma API. Então ele vai lá, conecta esse GPT-5 no ambiente dele, e aí você vai consumir não lá no ChatGPT, no Adapta ou em qualquer outro. Só que nem tudo que você faz lá no chatgpt.com, você vai conseguir fazer via API em ambientes de terceiros. Várias coisas você não consegue fazer. Então, muito do que a gente busca hoje com essas ferramentas não é só acessar o modelo em si. A gente quer toda essa riqueza do ecossistema que está ali, onde ela está inserida. Eu quero ter os projetos, eu quero ter um aplicativo que eu converse ele com voz, eu quero ter análise de dados, eu quero ser capaz de gerar imagens, eu quero ter análise de relatório, enfim, eu tenho um monte de outras coisas. Nem tudo eu consigo reproduzir nesses ambientes, tá bom? E Boa. aí eu vou dar um pouco. Não era essa talvez o intuito da pergunta, mas eu vou dar aqui o meu testemunho, minha opinião pessoal, tá? E aí, se alguém quiser complementar, é, eu falo que assim, você precisa ter 10 liquidificadores na sua casa? Talvez não. Você precisa ter 10 secadores de cabelo? Tem algumas mulheres que têm dois, três, sei lá, mas na prática, assim, você não precisa ter 10 da mesma coisa. Então, a gente acaba caindo nessa tentação de, às vezes, usar esses envelopadores. Envelopador é a família da qual, por exemplo, a Adapta pertence. São essas empresas que reproduzem vários modelos. Só que ali eu tenho 10 modelos diferentes. Será que eu preciso ter 10 modelos de linguagem? Ou eu tenho que ter um que faça muito sentido para mim? Eu gosto muito do ChatGPT, tem pessoas que gostam mais do Gemini e por aí vai. Então, sinceramente, hoje eu não tenho uma necessidade de ter todos os modelos à minha disposição. Eu quero ter um que para mim é matador. Legal? Alguém perguntou aí se para começar, né? Ah, tô vendo aqui, ó. Rafael, para quem está começando os estudos e usar IA no dia a dia para começar pela Adapta e depois entender o que te atende melhor, e migrar o que mais te atende. Migrar para o que mais te atende? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Calma lá. Para quem está começando os estudos, Ah, tá. A Adapta é um bom começo, assim. Muita gente faz isso. Utiliza essas ferramentas que tem meio que acesso a todas. Você tem um custo reduzido, porque ao invés de você pagar o custo de todo mundo, você paga uma só. Assim, se for para uma mera questão de testar modelos, assim, nem recomendo, nem contraindico, adapta. Se você achar que lá faz mais sentido, porque é mais dinâmico, é mais fácil e para você a experiência funcionou legal. Mas se for somente pelo aspecto do teste, todas essas IAs oferecem modalidades gratuitas que você vai conseguir testar. A única diferença é que com uma quantidade menor de requisições. Qualquer um consegue acessar hoje o ChatGPT e testar o modelo flagship da empresa, que é o GPT-5. O que vai acontecer é que na conta gratuita, se você usar bastante, logo logo ele corta o acesso, né? Mas para fins de teste, tá lá, tá disponível. Legal? O André colocou aqui um ponto que eu acho que, enfim, acho que a gente até respondeu para ele aí. Ele falou do C6 não estar no Dash Plan, ele entrou no beta essa semana, notícia boa aí para todos.
E aí ele falou que chegou a fazer alguns testes com os dados financeiros da cliente dele, é, enfim, sobre o... É até legal comentar, né? Porque ela tá falando do C6 e, de fato, o C6 ele chegou recentemente no Open Finance, somente com alguns anos de atraso, mas isso é uma outra questão. É, mas ainda com uma performance degradada, tá? Então, a gente ainda está aqui trabalhando algumas coisas com relação ao C6. Aí eu estou falando de Dashplan, tá? Agora eu estou colocando meu crachá aqui. Então, no Dashplan a gente já disponibilizou esse conector, mas ele ainda precisa ser melhor lapidado. Não é algo que a gente tem muito o que fazer do nosso lado, a gente fica tentando aqui meio que tapar o sol com a peneira, porque basicamente a gente depende da qualidade de dados que a própria instituição provê dentro do data pool, né, dentro do ecossistema do Open Finance. Então, o C6 ele está exatamente na mesma rota, passando pelos mesmos percalços que toda e qualquer outra instituição que veio antes também passou. A gente já sofreu no passado com o Itaú, a gente já sofreu no passado com as demais, e hoje elas já estão num patamar muito mais saudável dessas APIs. Então, eu boto fé que C6 logo logo estabiliza isso e a gente vai conseguir consumir esse dado com mais estabilidade. Pô, e aí acho que primeiro agradecer mais uma vez, eu só vou finalizar com a pergunta do André, que aí ele falou que usou a TES IA para analisar uma fatura de cartão da cliente dele do C6, e aí falou que o resultado foi muito ruim, assim, de cálculos e de categorização, né, dos itens lá. E aí eu não sei, tipo, ele perguntou se tem IA melhor para um cenário de análise de fatura de cartão, categorização e soma dos valores das categorias. Ó, importante isso porque tem a ver com aquela questão anterior que falaram sobre a Adapta. A TES também é um wrapper, ou seja, um envelopador de modelos. Portanto, ela consegue acessar modelos, ela consegue fazer a requisição para que isso chegue até o cérebro de um GPT-4 ou 5, seja para um Gemini. Ela faz isso. Só que qual que é o problema? Aqui existe o valor de quem entrega essa mensagem. Ou seja, se eu estou usando o ambiente de um desses wrappers para pegar uma informação, eu converso com ele, ele pega isso e manda lá para o GPT. Depois o GPT processa e devolve. Essa comunicação entre o usuário e os modelos, ela pode carregar o que a gente chama de System Prompt. É um prompt que o próprio sistema de quem desenvolveu isso está introduzindo. Isso é bom, porque muitas vezes ele faz o que a gente chama de enriquecimento da experiência, então ele vai aprimorar o que o usuário falou. Porque às vezes a gente fala qualquer coisa, não é um prompt muito bem estruturado, e ele enriquece. Só que esse enriquecimento ele pode às vezes limitar a entrega. Então, é muito comum você ter, através desses wrappers, uma resposta de nível inferior do que aquilo que você teria se você fosse direto no modelo com a sua própria instrução. Seja porque ele limitou através disso que eu comentei, que é o System Prompt, seja porque a própria ferramenta, por uma questão de custo, ela reduz a intensidade, a carga, a profundidade ou a sofisticação do modelo, ela meio que deixou o modelo atenuado. Então você está meio que à mercê do mensageiro, nesse caso. O que eu recomendo? Se você está usando a TES e do outro lado você está usando o modelo GPT ou qualquer outro, tenta fazer direto. Faz um teste indo lá no ChatGPT, ou no Gemini, ou no Grok, ou no Cloud, e faz uma requisição detalhada inserindo o arquivo que você quer analisar. Compara essas duas coisas. Aí vai ficar claro se o problema é do modelo ou do mensageiro. Boa. Galera, eu sei que dá vontade de fazer mais perguntas, eu vou até fazer meio um sensacionalista aqui. O Rodrigo perguntou sobre a parte de ética e utilização de dados de clientes, mas eu vou pedir para o Magno segurar essa resposta para vocês ficarem comigo até o final mais um pouquinho. É, só para a gente poder também, em respeito do que a gente trouxe aqui sobre tudo é uma conexão, né? O Magno trouxe o poder enorme da automação, das oportunidades que tem com IA, mas a gente sabe que a atuação com quem é relacional tem uma parte humana por trás, né? Então, a gente sabe o quanto a completude dentro desse olhar é o que a gente vem falando para todos
assinantes aqui do Dashplan, do Pro 360, das soluções que a gente tem trazido para o mercado. Então, a gente falou sobre um bônus, né? Ô Magno, posso tirar aqui seu compartilhamento de tela? Claro. E aí a gente poder colocar aqui essa parte final da história. Para quem não conhece a gente ainda, né, nós somos uma empresa aí como uma das referências de soluções para profissionais e escritórios de produtos e serviços financeiros, né? São mais de 15 anos de mercado, mais de 6 mil alunos, mais de 2.400 profissionais no Dashplan, mais de 50 escritórios. Então, hoje, quem assina o Dashplan tem essa oportunidade de levar o que os grandes players no mercado estão levando para os clientes finais, e a gente preza exatamente por uma jornada 360, quer dizer, o relacionamento com as necessidades de cálculos com o transacional, né? Então, é trazer tudo isso para dentro da jornada, que é a principalidade, que é o que o cliente vem pedindo, e quem acompanha nossas lives está vendo a gente bater bastante nesse ponto, e é coisa que às vezes o mercado não está batendo, e você, além dessa parte de tecnologia, está ficando para trás de ter uma metodologia assertiva de visão 360 graus de atendimento. Então, eu trouxe aqui um vídeo do Dashplan para quem não conhece, é um vídeo bem curtinho. Você Tá aí aparecendo o utiliza som aí? planilhas para o controle financeiro? Saiba que este mercado está mudando mais rápido do que nunca com os avanços tecnológicos, novas expectativas dos clientes e concorrência implacável. Continuar usando métodos antiquados é o caminho mais rápido para o fracasso, e quem não se adaptar ficará para trás. Apresentamos o Dashplan, a solução completa para profissionais do mercado financeiro que querem potencializar suas forças de vendas e se destacarem em um mundo em constante evolução. Projete o futuro dos seus clientes com cenários em tempo real, facilitando a tomada de decisões. Com uma solução de Open Investment, acompanhe a curva de aposentadoria, investimentos e outros projetos. Obtenha uma visão completa das finanças dos seus clientes com a metodologia CFP, conectando seus clientes com soluções, produtos e serviços personalizados, aumentando o cross-sell e potencializando seus resultados. Com a solução de Open Finance, sincronize todas as contas e cartões automaticamente, sem complicações. Assim, o Dashplan interpreta, classifica e consolida todos os lançamentos. Consolide orçamentos e acompanhe metas em tempo real, aumentando a sua produtividade e o engajamento de seus clientes. Acesse a plataforma 100% White Label onde quiser e mantenha o controle total com o nosso CRM exclusivo. Não espere mais, agende uma demonstração hoje e veja como o Dashplan pode transformar o seu negócio. O futuro do mercado financeiro está aqui. Esteja pronto para ele. Boa. Então, a gente vê a importância desses três pilares, né, dentro da nossa atuação: habilidade técnica, comportamental e empreendedor. Então, assim, de novo, né, cada vez mais trazer essa tecnologia junto com tudo isso. E para quem não conhece, a gente também tem a solução do Pro 360, que é a nossa capacitação voltada para esses profissionais que querem ampliar sua visão, seus resultados, tá? Com módulo técnico, comercial e comportamental. Beleza? Então eu coloquei aí meu WhatsApp para um coisa do meu WhatsApp, tá? Quem quiser bater um papo aí, tirar as dúvidas, conhecer mais. Então eu queria muito que a gente pudesse, e tem um desconto especial aí para quem participou da live, tanto na assinatura do Dashplan quanto no Pro 360. Então eu queria muito que quem tiver interessado aí pudesse escanear aí o QR Code e depois colocar meu telefone aí também no chat. Beleza? Fala aí, Magno. Não, você já falou tudo, Drico. Eu só queria aqui complementar o merchan da firma, porque eu acho que aqui isso conecta bem com aquilo que eu comentei no começo, né? Que é esse propósito que a gente resolveu abraçar de ter a tecnologia como um elemento para amplificar no nosso mercado, ou seja, para que a gente possa entregar melhores soluções, para que a gente consiga ter mais resultado e no final da história ter aí carreiras mais sustentáveis. Então, o Dash Plan, ele de fato é a nossa maior entrega aqui para o mercado financeiro. A gente tem visto o quanto que, né, os escritórios, profissionais autônomos, tanto de planejadores, consultores, assessores, enfim,
todo mundo aí dentro desse ecossistema tem se beneficiado, então tem sido muito gratificante. Então, tudo que a gente desenvolveu aqui na tecnologia proprietária e que, claro, carrega muita inteligência artificial. Então, muitas pessoas me questionam isso, falam, poxa, o Dashplan, você fala tanto de IA, mas o Dashplan é uma ferramenta de IA? Não, ele é uma ferramenta que contém IA. Então, a gente falou aqui um pouco do Open Finance. Vocês não imaginam o trabalho que é você pegar esse dado bruto, muito grande, né? A gente está falando de milhares e milhares de transações e transformar isso numa informação classificada, organizada, segmentada dentro do nosso ambiente. A gente teve que desenvolver muitas IAs, não generativas, né? São aquelas de outras famílias, mas que têm muita inteligência aplicada. Então, ser capaz de traduzir a informação financeira do cliente, transacional, de investimentos, de cartão de crédito, de conta corrente, para uma forma fácil disso ser consumida tanto por você quanto pelo cliente em si, esse é um dos principais objetivos, aqui é uma das principais entregas de valor que a gente tem através do Dashplan. Então, ele também é um bom exemplo de como IA, como tecnologia, de fato transforma aí o nosso trabalho, o nosso negócio. Muito bom, galera. Acho que assim, de novo, agradecer mais uma vez, respeitando aí também o horário. Magno, acho que tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem relevante para quem está aí até o final. O Rodrigo trouxe sobre, ele perguntou sua opinião científico-acadêmica e ética acerca da utilização de dados dos clientes nessas IAs, pensando aí em compliance e LGPD, e acho que o Magno com certeza é a pessoa certa. Ele disse se mostrar meio preocupado aí, acho que seria uma reflexão pertinente. O Drico é educado demais para falar, porque ele fala assim: eu sou a pessoa certa porque eu sou a pessoa chata. Eu sou a pessoa crica com isso. Puxo a orelha de muita gente aqui dentro quando eu vejo qualquer coisa que saia um pouco do trilho, por dever de ofício, né? Porque eu tenho essa responsabilidade aqui no Dashplan. Mas esse é um bom ponto. Quando a gente está falando de uso da IA, eu até comentei um pouco aqui, né, dessa questão de segurança barra privacidade. Então, é fácil responder dizendo, ó, se você não está autorizado a mandar esse dado para quem quer que seja, não faça. É fácil você anonimizar, pseudonimizar. Agora, uma questão muito comum que muita gente acaba ficando preocupado com relação à IA é: será que eu estou mandando informações para a IA e ela está aprendendo com isso? Eu tô meio que treinando a IA. Ah, o pessoal da OpenAI vai usar essa informação para treinar os modelos e aí vai fazer qualquer que seja o uso disso. Não é bem assim, tá, pessoal? Então, primeira coisa. Aí eu vou falar do ambiente OpenAI, que é onde eu conheço um pouco mais. Tudo que você compartilha lá, então, mesmo que você use o ChatGPT como seu terapeuta e você fale os seus segredos mais obscuros, não significa que tudo aquilo que você está inserindo nessas ferramentas vá ser utilizado em base de treinamento. Esse é o primeiro ponto. Para que você, para que isso aconteça, você tem que ir lá ativamente, né? Você tem que querer que isso aconteça. Que você vai ter que literalmente ir lá e ligar uma chavinha de compartilhamento de dados. Se eu mostrar aqui o meu chat GPT, e eu faço isso nas aulas, nos cursos, eu sempre mostro, o meu está ligado. Tudo que eu compartilho lá, eu estou autorizando a empresa a utilizar as minhas informações, tudo que eu escrevo, para fins de treinamento. Poxa, Magno, você confia de olho fechado assim na OpenAI? Não, não confio, mas eu confio em como os modelos são desenvolvidos, eu sei como eles são desenvolvidos. Eu não estou tão preocupado com isso pelo fato de que, tecnicamente, é como se fosse um liquidificador. Então imagina que você jogou um monte de morangos no liquidificador para fazer uma vitamina. Depois que aquilo bate, meu amigo, não dá para você depois pegar de volta aquele morango especial que você colocou lá dentro. Ou seja, depois que os modelos passam pela fase de pré e pós-treinamento, tecnicamente é impossível você ter essa reprodução integral de tudo aquilo que você colocou lá. Ah, ele pode reproduzir uma parte, ele pode reproduzir a essência. Se você pedir para ele escrever como William Shakespeare, ele vai escrever, porque ele capturou a essência de como aquele autor escreve.
não necessariamente ele vai cuspir a informação específica. Se fosse assim, a gente teria uma série de dados ali que foram usados no treinamento sendo cuspidos ou regurgitados, como é o nome que se usa, dentro desses modelos. Então isso não acontece. Então, essa é uma questão que, apesar de a gente estar seguro dentro desses ambientes que eles não vão regurgitar a nossa informação, seja porque isso não é tecnicamente possível ou porque eu não liguei aquela chavinha, lembrando que isso não é motivo, não é justificativa para você sequer compartilhar qualquer dado que você não estava autorizado. Isso vale para IA, isso vale para você pegar uma informação do cliente e mandar para um colega de trabalho no WhatsApp, você mandar isso por e-mail para alguém e você hospedar isso no Google Drive ou no Dropbox, tá? Isso vale para qualquer coisa. É porque agora com IA esse tema está um pouco mais em evidência. Mas o compliance desse dado ele existe independente de qual ambiente você está fazendo isso. Legal? Feito. O Muito. Rodrigo conversou. Não sei se foi uma resposta, como é que era? Técnica, acadêmica, científica, mas parcialmente tudo isso. Boa. Ele concordou aqui, o Rodrigo. O Felipe perguntou sobre o ícone de IA. É uma IA que ela é só disponibilizada no Dashplan, tá, Felipe? Ela é disponibilizada somente na visão do profissional e ela é uma IA para ajudar. Acho que você entrou depois, mas no Chatbase ele mostrou exatamente o chat GPT, o GPT, vai chamar Dashboard Dash GPT. IA, né? Mas hoje está Dash como IA chat agora. GPT e para responder coisas do sistema, tá? Então ele não está disponível para o cliente final e sim para o nosso cliente interno aqui, que é vocês, profissionais, escritórios, tá bom? Estão acessando. Galera, 9 horas em ponto. Queria agradecer do fundo do coração a oportunidade. O Magno é uma referência e quem quiser depois seguir ele nas redes, aproveitar conteúdos, aproveitar oportunidades. Ele tem realizado os bootcamps, ele fez um internamente aqui para o time que foi maravilhoso. Eu até mandei depois a minha esposa lá para um bootcamp dele. Então, assim, a gente é suspeito para falar. Acho que é um tema que está super, assim, em voga para que a gente possa se inteirar. Quem sabe a gente consegue fazer um AV2 com o Magno, tem que ver se a gente acha um espaço na agenda. A gente marcou esse papo há 3 anos atrás, foi quando a gente conseguiu espaço na agenda. Não, tô brincando, mas vamos ver se a gente consegue, mas porque a gente viu que isso engaja muito todo mundo aqui. Então, agradecer de novo mais uma vez, vamos acompanhando aí a evolução do Dashplan, de tudo o que a gente tem colocado, porque nós aqui do Dashplan somos grandes interessados no desenvolvimento de vocês como profissionais, como negócios, então que a gente possa crescer juntos. O Caco está aqui dando o aval, né, Caco, do Bootcamp, e é isso aí, vamos com tudo. Magnão, obrigado mais uma vez, Sheila, Valeu, Drico. Valeu, pessoal. Obrigado aqui por terem estado conosco até esse horário. E me coloco super à disposição aqui, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, quem quiser trocar alguma ideia, manda lá no Instagram, magnomaciel.tech. Juro que sou eu que responde. Não é uma IA, pelo menos por enquanto. da Então, reunião vai ser um interna aqui, a prazer. gente pergunta se é o Magno mesmo ou uma IA dele que está presente, para a gente se certificar Às também. vezes o pessoal faz esse teste comigo para que eu prove que sou eu mesmo, às vezes eu não consigo. Eu fico encurralado, eu não sei provar que sou eu mesmo. Eu tô tendo esse problema de bullying aqui interno. Mas obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Sucesso, a gente se vê na próxima. O Valeu. André perguntou aqui do LinkedIn, procura por Magno Maciel, tá, pessoal? No Instagram, no LinkedIn, daí acha ele por aí. Ah, o Caco mandou aqui. Valeu. Valeu, gente. Se cuida. Valeu. Fui. Se cuidem. Abraço. Obrigado. Um Tamo abraço. junto. Valeu, Vitão. Um abraço.